Olá. Bem, hoje nós vamos falar sobre um artigo da CLT que trata do trabalho noturno. É o artigo 73. Eu imprimi o artigo, ele é muito didático e nós vamos fazer uma leitura e um comentário citando exemplos. Artigo 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao do diurno. E para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menos sobre a hora diurna. Ou seja, o trabalho noturno, que é aquele que acontece das 22 às 5 da manhã do dia seguinte, por ele ser mais penoso, ele deve ser acrescido o salário hora, o valor dessas horas, em 20%, pelo menos. O que é que esse pelo menos significa? É que a lei fixa parâmetros mínimos. O adicional noturno ele pode ser maior do que isso. Então, todos aqueles trabalhadores, empregados, que estiverem inseridos nessa jornada, nesse período de 22 às 5 da manhã, eles têm direito a essa parcela, a esse adicional, esse acréscimo, esse plus salarial de 20%. O parágrafo 1º ele diz: a hora do trabalho noturno será computada como de 52 minutos e 30 segundos. Isso é uma coisa interessante e um pouco até complicada, mas é de fácil também compreensão. O que é que o legislador quis dizer com isso? Que a hora noturna legal, ela não é de 60 minutos, ela é de 52 minutos e 30 segundos. Então, a cada 52 minutos e 30 segundos, conta-se como se fosse uma hora. Quando você faz o cálculo das 22 horas às 5 da manhã, nós teremos aí 7 horas físicas, 7 horas normais. Porém, aplicando esse conceito dos 52 minutos e 30 segundos, nós vamos ter 8 horas legais. Então, aqueles que trabalham das 22 às 5 da manhã, não trabalham só 7 horas, trabalham 8 horas por conta desse dispositivo, o parágrafo 1º do artigo 73. O parágrafo 2º diz: considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executado entre as 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte, que nós já falamos aqui. O parágrafo 3º: o acréscimo a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho noturno habitual, será feito tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho noturno decorre da natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo vigente na região, não sendo devido qualquer excedente desse limite, já acrescido da percentagem. Isso aqui é informando como deve ser a base de cálculo do adicional noturno, para aquelas empresas que já têm um hábito de trabalhar noturno, uma casa de show, por exemplo, o adicional noturno será calculado sobre o salário mínimo. Nos horários mistos, é o que diz o parágrafo 4º, assim entendidos que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, imagine que o trabalhador, o empregado, ele iniciou a jornada às 22 horas. E trabalhou, teve o intervalo para a refeição, e ao invés de encerrar o expediente às 5 da manhã, encerrou às 6. Muitos, equivocadamente, defendem: esse horário das 5 da manhã às 6 da manhã está fora, não é hora noturna. Então, eu vou pagar sem o adicional noturno. Nada disso. Porque esse horário das 5 da manhã às 6 da manhã é uma prorrogação da jornada de trabalho noturno. Ou seja, ele é um horário, uma hora mais penosa, mais desgastante do que aquela do início da jornada. Porque, pela visão do legislador, o empregado vai estar mais até desgastado. Então, a hora noturna ela não se manifesta só por ser de noite, não. É uma hora que é uma hora pertencente a uma jornada que começou noturna, mas que pode terminar, diurna, pode terminar de dia. Então, fica aqui esse nosso esclarecimento a respeito do que é o adicional noturno e o que trata o artigo 73 da CLT. Muito obrigado.